Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor, que a vossa misericórdia infinita permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz e a fé, a nos concederem a certeza da superação das nossas aflições, pelas vias do conhecimento e da prática da caridade. Fazei de nós instrumentos da concórdia e da fraternidade, promovendo a união inquebrantável entre toda a humanidade planetária. Que assim seja. Nos lares e com as pessoas de boa vontade, mais um Sementeira Cristã. Programa espírita produzido e dirigido pelo Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Muito bom dia para você, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Danilo Espuma. Bom dia. Obrigados pelo áudio e pela sonoplastia. E já os espíritos superiores respondem. Vejamos a questão número 922 de O Livro dos Espíritos. A pergunta é precedida de um breve comentário. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. Por isso, o que basta à felicidade de um, faz a infelicidade de outro. Agora vem a pergunta: há uma medida de felicidade a todos os homens? A resposta: para a vida material é a posse do necessário. Para a vida moral é a consciência tranquila e a fé no futuro. Como se vê, é muito fácil ser feliz. Basta que não infringamos as leis divinas. Perdoar, fazer o bem e ter fé no futuro. O que significa entender que a vida é eterna e que a lei de Deus é de consequências. E que para termos a consciência tranquila, não podemos fazer mal, mas tão somente o bem. E eis aí a felicidade. A sessão Pergunta e Resposta vai atender hoje a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Patrocínio Paulista, que perguntou à equipe do Idefran: os familiares que permanecem encarnados podem pedir que um seu ente querido que desencarnou lhes transmitam a mensagem de uma comunicação? A resposta, minha cara Maria Cecília, virá no final deste programa. Ouvintes, vamos ouvir novamente uma entrevista que a nossa companheira Nara Carnoni realizara com o também companheiro e diretor do Idefran, Felipe Salomão. Ouvintes, hoje temos a alegria de reproduzir no Sementeira Cristã a gravação de uma entrevista com o nosso companheiro Felipe Salomão. O nosso entrevistado dispensa apresentação. Todos já o conhecem, quer do rádio, quer da imprensa escrita, quer de sua presença física, onde e sempre que é convidado a proferir palestras e cursos em Franca e outras localidades do Brasil. Mas lembramos que o Felipe Salomão é, além de diretor de instituições dedicadas a atividades caridosas e doutrinárias, é também diretor do Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca. Felipe, vamos aproveitar o tempo e já a primeira pergunta. O que é a obsessão? Podemos dizer que a obsessão é a influência
maldosa, maléfica, que uma mente exerce sobre uma outra mente. Ela se dá, portanto, de mente a mente numa ação vibratória, que produz malefícios a quem é o sofredor, o paciente do processo obsessivo. Então nós concluímos que a obsessão é, antes de tudo, um processo. Quer dizer, é uma atividade que envolve toda uma sistemática para prejudicar alguém que está passando pelo processo obsessivo. Como se estabelece o processo obsessivo? A obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre duas mentes, aquela que deseja prejudicar e aquela que é o objetivo do prejuízo que se pretende estabelecer. Para que haja sintonia, então, é preciso que as duas mentes estejam pensando na mesma faixa vibratória. Para dar um exemplo, quem está pensando em ódio atrai para a proximidade mental sua aqueles que também pensam em ódio. Então aí pode se estabelecer um processo obsessivo, porque as duas mentes estão vibrando, estão pensando na mesma faixa. É como acontece com o rádio. Para sintonizarmos com uma determinada emissora, é preciso colocar o rádio na medida da onda capaz de captar a vibração da antena da emissora. Isso é o que é o processo de sintonia, que é a base do processo obsessivo. Então, toda obsessão se estabelece pela sintonia vibratória entre as duas mentes. Alguém ou um espírito pretende obsediar alguém. Ele pode impor essa submissão à sua vontade? Se a obsessão tem como base a sintonia vibratória entre as duas mentes envolvidas no processo, significa dizer que nós podemos concluir que, primeiro, ninguém nos pode impor uma obsessão. Se nós não estivermos sintonizados com aqueles que nos querem prejudicar, jamais vai se estabelecer o processo obsessivo. Então, é preciso que haja sintonia entre o obsessor e o obsidiado. Se não houver, não se estabelece o processo obsessivo. Vale dizer, ninguém pode ir a qualquer lugar e estabelecer para nós um processo obsessivo com o qual nós não concordamos ou não queiramos. Em segundo lugar, nós podemos concluir também que a obsessão não se estabelece de repente. Ela é um processo, como nós já dissemos, e ela vai se implantando ao longo do tempo, na medida em que a pessoa vai dando sintonia com aqueles que nos querem obsidiar. Quais são as causas da obsessão? Como nós já dissemos, a obsessão se estabelece pela sintonia entre a mente do perseguidor e do perseguido. Essa sintonia, ela é mental, vibratória, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas intenções, vai se criando a sintonia entre obsessor e obsidiado. Mas quando nós ouvimos a manifestação dos obsessores nas reuniões mediúnicas, a primeira causa que aparece é o desejo de vingança. Isto é, no passado, nas encarnações anteriores que tivemos, por uma razão ou outra nós prejudicamos alguém. Então nós estabelecemos com este alguém um débito, que é a causa da sintonia entre nós. Ora, se nós prejudicamos alguém e esse alguém deseja vingar-se, ele tem uma ligação conosco pelo ato que nós praticamos. Então a primeira causa da obsessão é, evidentemente, o desejo de vingança. Também é causa da obsessão aquele desejo de ódio, aquele sentimento de ódio que nós mantemos durante a nossa existência. Toda vez que nós desejamos ou odiamos alguém, significa que entramos na faixa do ódio. E todos aqueles espíritos que se sintonizam com o ódio também passam a nos vivenciar o clima mental, fazendo com que nós nos sintamos também perturbados. Outra causa da obsessão é o ócio. Quer dizer, todo aquele indivíduo que fica sem fazer nada, sem ocupar a sua mente com alguma coisa útil, ele passa a ser atingido por
por aqueles espíritos negativos que querem que nós nos acomodemos e não façamos nada em benefício do nosso semelhante. Os nossos pensamentos e ações podem oportunizar um processo obsessivo? O povo já diz isso com muita sabedoria, quando afirma assim: cabeça vazia, oficina do diabo. Então, toda vez que nós ficamos assim ociosos, sem uma coisa útil para fazer, sem ocuparmos a nossa mente, é provável que nós soframos a influência de espíritos negativos. Também são causa da obsessão os vícios e a má conduta. Não quer dizer que o Espiritismo apregou e que tenhamos que nos tornar santos da noite para o dia. Isso é impossível, o Espiritismo sabe disso. Mas o que o Espiritismo propõe é que nós nos esforcemos para ir nos desligando dos vícios e da má conduta. Porque aí nós mudamos a nossa sintonia mental e com isso fechamos a porta para as influências negativas que os obsessores queiram estabelecer conosco. Então é preciso um cuidado na nossa conduta. E é por isso que o Espiritismo apregoa que o verdadeiro espírita se conhece pela sua transformação moral. Há gradação na intensidade obsessiva, isto é, há obsessões menos intensas e outras mais intensas? Em outras palavras, menos graves e mais graves? O livro dos médiuns nos diz, pelas instruções dos espíritos, que são vários os graus da obsessão, mais especificamente 3 graus que são os consagrados. A obsessão simples, que é aquela que todo mundo sofre de vez em quando, pela ação de um pensamento negativo ou por um desejo menos digno. Então, nós nos sintonizamos com entidades que nos queiram prejudicar. O que levou o espírito de Emmanuel, com um certo tom de brincadeira, a dizer que todos nós temos a nossa obsessãozinha para o gasto. Quer dizer, de vez em quando somos envolvidos por um tipo de obsessão, a que se denomina de obsessão simples, que é uma ação de um pensamento negativo passageiro e que nós temos que combater em nós para que não se estabeleça um vínculo definitivo. E como é que a gente combate esta obsessão simples? Mudando a nossa sintonia e fazendo com que coloquemos um pensamento positivo ao contrário do pensamento negativo. Felipe, você falou da obsessão simples e como se denomina. E quais as características da obsessão do grau imediatamente mais grave? O grau seguinte da obsessão é o denominado de fascinação. Neste grau estão envolvidos principalmente as criaturas que se sentem fascinadas por uma ideia, especialmente os médiuns que não são educados, que não são trabalhados, então eles ficam fascinados por ideias, às vezes mirabolantes, por ideias especiais e que não podem ser realizadas. Nesse grau da fascinação, é preciso que a pessoa que esteja envolvida por espíritos fascinadores, que ela procure alguém que possa orientá-la, procure ler, procure estudar sobre a mediunidade e, sobretudo, mudar a sua sintonia pela prática do bem. Porque toda vez que nós estudamos bons livros, toda vez que nós frequentamos boas reuniões, toda vez que nós praticamos a caridade, sobretudo, em favor dos nossos semelhantes necessitados, nós estabelecemos um vínculo com as boas ideias e, por isso, mudamos a nossa sintonia mental e quebramos aquela corrente de fascinação que se estabeleceu. E um terceiro grau? O terceiro grau, que é o grau denominado de subjugação, é aquele no qual o obsidiado perde o controle da sua própria existência. Muitas vezes se usa até o termo de possessão. Allan Kardec não gostava muito desse termo possessão, porque ele dá a ideia de que um outro espírito tomou o corpo do obsidiado, o que não se realiza na verdade, porque o processo, como já dissemos e repetimos, é de mente a mente. Mas no caso da possessão ou da subjugação, o que ocorre é que houve um vínculo tão grande de mente a mente entre o obsessor e o obsidiado que o obsidiado perdeu quase que o controle da sua existência. Ele passa a haver um condomínio espiritual, 2 espíritos vivendo, pensando pelo mesmo cérebro. E aí o que ocorre? A vontade do obsessor é imposta.
não tem mais o obsidiado a capacidade de decidir por si mesmo. Nestes casos, só mesmo uma ação positiva, enérgica, de um grupo estruturado, bem orientado, que possa trabalhar o obsessor para mostrar para ele que ele deva, por razões humanitárias, por razões evangélicas, abandonar o processo obsessivo. Porque nesses casos de subjugação, é nesses casos principalmente que a motivação maior é a da vingança. Aquele espírito que se sente muito prejudicado e por isso mesmo quer vingar-se, esse se apega ao obsidiado e é muito difícil ele ser convencido para deixar aquele processo que ele estabeleceu. Existem várias técnicas para trabalhar com os obsessores, sobretudo a técnica do amor, para convencê-lo que é mais vantajoso para o obsessor deixar o obsidiado do que permanecer vinculado àquele caso. A obsessão só ocorre de espírito desencarnado contra os encarnados? Ela pode dar-se apenas individualmente ou pode ocorrer também a obsessão coletiva? A obsessão não se estabelece só de espírito desencarnado para espírito encarnado. Não. Esse é o caso clássico. O espírito que está morando no mundo espiritual agindo sobre aquele que está aqui no mundo material. Mas há também o sentido inverso. Aquele que está aqui na Terra obsidiando o que já partiu. Isso ocorre muitas vezes quando um parente nosso desencarna e nós, inconformados com a partida, começamos a pensar insistentemente sobre aquele que já foi, criando um laço fluídico que quase impede o espírito que partiu de continuar a sua jornada evolutiva. Como também, às vezes, o desencarnado está no plano espiritual, sofrendo a nossa influência, porque nós continuamos com os sentimentos de ódio sobre ele. Então exercemos uma influência daqui, do mundo material, para o mundo espiritual. Também há aquela influência que se estabelece entre dois espíritos no mundo espiritual. Entre eles que estão lá no mundo espiritual, estabelece-se um processo de vínculo mental em que um persegue o outro. E isso, nós ficamos sabendo desse caso, embora não estejamos por enquanto no mundo espiritual, porque os próprios espíritos vêm nos contar falando desse processo obsessivo. Também há um caso de obsessão de encarnado para encarnado, quer dizer, duas pessoas que estão vivendo aqui no mundo material, uma influenciando a outra. Isso é muito comum entre pessoas da mesma família, entre amigos. E o Newton Boechat, querido companheiro que já está no mundo espiritual, dizia que nestes casos de obsessão de encarnado para encarnado, o que ocorre muito é que o obsessor tem nomes afetuosos, amiguinho, paizinho, mãezinha, porque nesses casos, o obsessor, estando muito próximo do obsidiado na vivência física, ele quer transformar o obsidiado numa verdadeira cópia de si mesmo, despersonalizando a pessoa sobre quem ele é da chamada auto-obsessão, que é aquela que nós estabelecemos sobre nós mesmos, nosso passado, quando nós criamos vínculos de ódio, de mágoa, de remorso e que se projetam na nossa existência atual. Então nós mesmos somos os causadores das nossas limitações, das nossas dificuldades, dos nossos problemas. E finalmente a chamada obsessão coletiva, quando a obsessão se estabelece às vezes numa família, num grupo de pessoas e até mesmo numa nação, porque as pessoas vão todas vibrando numa mesma faixa, pensando num mesmo processo, focalizando as suas mentes naquele objetivo comum a todos, e aí há uma como que falange obsidiando o país, a nação, provocando o que nós chamamos de obsessão coletiva. E como curar-se de um processo obsessivo? O primeiro passo para a cura da obsessão é, evidentemente, nós nos desvincularmos mentalmente do obsessor. E isso se faz através da mudança mental. Quer dizer, modificarmos a nossa maneira de pensar, modificarmos a nossa sintonia. Então, como é que nós modificamos essa nossa sintonia?
pelo trabalho da prece, orarmos constantemente para os nossos protetores espirituais, para o nosso anjo da guarda, pedindo auxílio, mas não uma oração que seja revestida de pressa, ao invés de prece, uma oração que é uma conversa com Deus, criarmos o hábito de orarmos para os espíritos superiores nos protegerem, para fim de estabelecermos um vínculo melhor com aqueles que nos ajudam. Então, o primeiro passo é orarmos, criarmos o hábito da oração. Todas as vezes que nós nos sentirmos assediados pelos espíritos, buscarmos na oração a alavanca que vai nos desvincular daqueles que nos queiram prejudicar. E o passe? Também o trabalho de passe, que é a fluidoterapia. Procurar um centro bem orientado, que possa aplicar recursos através da fluidoterapia, a fim de que nós possamos quebrar as correntes que nos vinculam às entidades obsessoras. Em seguida, a prática da caridade, seja de que maneira for. Caridade para aqueles que necessitam de recursos de alimentação, de remédios, de roupas. Caridade para aqueles que estão internados em lares, em hospitais, em situações de enfermidade, doença. Visitas a essas entidades, a fim de que nós possamos não só verificar o quanto que as pessoas sofrem e não estão nem reclamando, e também para que nós possamos despertar no nosso coração o sentimento da caridade verdadeira, legítima. Porque foi Jesus mesmo que disse que toda vez que nós fizéssemos alguma coisa para esses pequeninos, era para Ele mesmo que nós estávamos fazendo. Então a prática da caridade é fundamental. Caridade em todos os níveis. Às vezes ouvindo uma pessoa que deseja desabafar, às vezes incentivando alguém que atravessa um momento difícil na sua vida. Enfim, colocarmos-nos ao lado daqueles que sofrem, para vermos, para verificarmos que o nosso sofrimento é muito pequeno em relação aos outros. Há outros recursos que se deve recomendar? Não podemos nos esquecer de uma técnica que ajuda muito no processo obsessivo, que é a técnica do culto do Evangelho no lar. Quer dizer, a oração em família. É muito importante que todos aqueles envolvidos com o processo obsessivo ajudem na recuperação do obsidiado. E o culto do Evangelho no lar é uma ferramenta fundamental nessas horas. Como é que se faz o culto do Evangelho no lar? Deve-se adotar um dia da semana que seja mais compatível para que todas as pessoas se reúnam. Um dia e um horário. Cada um vai verificar o dia e o horário que é melhor e estabelecer a hora para reunir toda a família. E todos reunidos, colocando a água para ser fluidificada, quer dizer, colocando uma xícara com um pouquinho de água para todas as pessoas que participarem do culto, e pedir aos bons espíritos que derramem sobre essas águas o fluido necessário para a cura das pessoas que estão enfermas. Então, naquele momento, lê-se o Evangelho, faça um pequeno comentário, faça uma oração em conjunto. E aí nós estamos realizando o culto do Evangelho no lar. E é bom que se diga que nestas horas não deve haver fenômeno mediúnico, porque não é a hora adequada para a realização de fenômeno mediúnico. E não é hora para a manifestação dos espíritos, ostensivamente falando. Alguém poderá perguntar, mas e a pessoa que não é espírita faz o culto do Evangelho também? Claro, faz também. Leia a Bíblia, faça os comentários, que é a mesma coisa. O que mais podemos utilizar ou recomendar como recurso desobsessivo? Um outro fator que pode muito ajudar na desobsessão é o trabalho. Como nós dissemos que a ociosidade é causa da perturbação espiritual, o trabalho é benéfico nesse processo de desintoxicação espiritual, diríamos assim. Então todos nós precisamos trabalhar, seja uma ocupação profissional, e naquele caso das pessoas já aposentadas, nós podemos trabalhar em favor de quem necessita, numa instituição, por exemplo, ocupar as nossas horas numa causa útil, nobre, para que nos desvinculemos mentalmente dos espíritos que nos queiram prejudicar. E, se for possível, na sequência do tratamento, submeter o caso a uma reunião espírita bem orientada, bem dirigida,
que usando de técnicas variadas poderá fazer o esclarecimento do espírito. Quer dizer, no espiritismo nós não queremos desobsidiar expulsando os demônios pura e simplesmente como se pensa por aí. Primeiro porque os obsessores não são demônios, são irmãos nossos que se julgam no direito de cobrar alguma coisa. Mas nas reuniões espíritas nós esclarecemos também o obsessor, porque não é só o obsidiado que merece o nosso carinho, é ele e também o obsessor, mostrando para ele que é mais vantagem para ele desvincular-se do processo obsessivo, porque ele se libera, do que ficar vinculado à pessoa que ele queira prejudicar. Então é o esclarecimento amoroso, caritativo, sentimental, conversando com a entidade, esclarecendo a entidade para que ela possa se libertar naquele sentimento de vingança que ainda está guardado no seu coração. Portanto, o processo desobsessivo é um processo que demora. Muitas vezes a pessoa procura um centro espírita e já diz assim: com quantas reuniões vocês vão resolver o problema? Não é assim. Nós não podemos estabelecer um número X de reuniões para conseguir melhorar a pessoa que está sofrendo da obsessão. Porque depende dela também. Porque ela também participa do processo. Se o processo obsessivo começa com ela, pela sintonia mental, tem que partir dela a iniciativa de querer libertar-se do obsessor. E aí, a pessoa precisa querer mudar. Porque muitas vezes somos procurados por pessoas familiares que desejam libertar o que está obsidiado, mas o próprio obsidiado não quer. Então aí não há como nós realizarmos um milagre, porque nem é da nossa competência e nem é da nossa capacidade. Então é preciso que a pessoa queira. A intenção de querer ajudar nós temos, mas nem sempre o próprio obsediado quer se ver livre da obsessão. Ele quer continuar, ele quer ficar vinculado ao processo, então não há como, tem que esperar-se o amadurecimento da pessoa para que ela definitivamente queira libertar-se. Infelizmente, o tempo é curto, meu caro Felipe. Finalizando a nossa entrevista, que observação você deixa através do Sementeira Cristã para aqueles ouvintes que podem estar sofrendo algum tipo de obsessão? Para finalizar as nossas palavras, é preciso que nós realcemos a importância da mudança de conduta. Porque o indivíduo que continua tendo conduta equivocada, ele nunca vai desvincular-se dos processos obsessivos. Porque ele atrai com a sua conduta aqueles espíritos que querem, que se comprazem conviver com ele da mesma maneira que ele estabelece para a sua própria vida. Então, é preciso que o indivíduo modifique os seus hábitos. É claro que ele não vai se tornar santo de uma hora para outra, não é isso. Mas que ele procure melhorar os seus hábitos, procurando ser mais honesto consigo mesmo, com o seu semelhante, com seus familiares, com o país em que vive. Então, deixar de hábitos que o prejudicam, porque toda vez que o indivíduo, por uma atitude qualquer, se vincula a um hábito negativo, muitas mentes que também se vinculam a esses hábitos querem estar junto com ele para usufruir dos prazeres que ele está usando. Então é preciso mudar os nossos hábitos, procurando corrigir os nossos defeitos, lendo bons livros que nos orientam, para que nós possamos vencer as nossas próprias limitações. Porque, conforme esclarece a doutrina espírita, toda vez que nós fazemos uso de qualquer tóxico, de qualquer droga, nós criamos vínculos com entidades perturbadoras que passam a nos utilizar para também usufruírem desses prazeres. Então é preciso nós rompermos essa ligação, vencendo esta vibração negativa que os espíritos estabelecem com aqueles que eles querem obsidiar, para que nós possamos nos libertar dos vícios, da má conduta, dos maus hábitos, o hábito de falar mal da vida alheia, o hábito de criticar tudo, o pessimismo constante na nossa vida. Tudo isso estabelece vínculo com entidades que também agem da mesma maneira. Então é preciso nós vencermos essas dificuldades cultivando os hábitos positivos.
Toda vez que um hábito negativo deseja surgir na nossa personalidade, nós temos que procurar um hábito positivo. E nada melhor do que a leitura de um bom livro, do que ver um bom filme, do que ouvir uma boa música para nós nos distanciarmos daqueles que nos queiram prejudicar. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos, melhores preços para sua empresa. Distribuição Rua Carlos de Vilhena 4270, Vila Imperador. Televendas 16 3707 2870. Loja Nossa Senhora das Graças, Avenida Antônio Rodrigues Neto, número 1105. Fone 16 3724 2888. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazzini 1902. Fone 16 3723 2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio 361, Vila Nicásio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta 2163 Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano 2181 Centro, www.idefran.com.br. Meus caros ouvintes, Emmanuel, mentor espiritual de Chico Xavier, durante a sua permanência na Seara Bendita do trabalho de continuação da obra de Allan Kardec, ou mais precisamente das luzes da espiritualidade, através da doutrina que consola porque esclarece, expendeu suas observações sobre todos os aspectos da moral cristã. No seu livro, Na Seara dos Médiuns, que deveríamos manter sempre ao nosso alcance da cabeça e do coração, a certa altura, ou mais precisamente na página 103, ensina-nos dizendo: todos estamos concordes em que a doutrina espírita revive agora o cristianismo puro. No entanto, há muita gente que lhe estranha a organização, sem os chamados valores nobiliárquicos que assinalam a maioria das instituições terrestres. A força de se iludirem com a idolatria que sempre nos custa caro, muitos companheiros menos vigilantes desejariam condecorar trabalhadores do espiritismo, criando galerias para o relevo pessoal. E se pudessem, muitos deles determinariam o rumo das coisas no consenso opinativo, e se deixasse que isso acontecesse, de certo que há muito tempo estaríamos nobilizando doutrinadores-chefes e médiuns titulares, com as nossas casas de serviço, perdendo tempo em mesuras e rapapés. Entretanto, não há só uma frase da codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium, porque fale com maestria ou materialize desencarnados, ou porque transmita ou psicografe livros renovadores.
Sementeira Cristã apresenta a seguir em nossa dimensão. São notas, comunicados, informações, apelos e campanhas de entidades espíritas ou não espíritas, desde que voltadas para a assistência social sob as diretrizes do Evangelho de Jesus. A apresentação é do nosso querido companheiro Vicente Benatti. Senhor Rádio Ouvinte, bom dia. Um convite para um evento importante. Programada pela Associação Médico Espírita de Franca, hoje, logo mais às 19 horas, teremos no Centro Espírita Dona Nina palestra conjunta a cargo dos doutores Kleber Rebelo Novelino e Dr. Rogério Barbosa sobre o tema O Aborto na Visão Espírita, Aspectos Espíritas e Jurídicos. O evento terá início às 19 horas. Todos sabem onde é o Centro Espírita Dona Nina, mas não nos custa repetir o endereço Rua Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena, aqui em Franca. Ouvintes, pode haver excelentes presentes que muitos alegram a quem os recebe, mas não existe presente melhor do que um bom livro. E quando muito se fala na transição planetária, o que mexe com todo mundo, porque trata-se de uma transformação que fará todos felizes, menos aqueles que continuarem fazendo mal. É nos livros espíritas que encontramos o caminho para a necessária preparação. É aí que o Clube do Livro se torna interessante. E o Clube do Livro Espírita de Franca oferece 4 opções mensais. São todas pré-analisadas e só são distribuídas se estiverem em perfeita concordância com os conceitos doutrinários espíritas, segundo Allan Kardec. Faça sua inscrição e retire um livro por mês. Se você desejar, pode retirar os 4 livros do mês, assim como pode também adquirir livros de sobra dos meses anteriores. E se você quiser, o livro ou os livros podem ser entregues no local que você indicar, mediante uma taxa de entrega, desde que no âmbito de entrega de Franca. Se você reside em outra cidade, receberá o livro do mês pelo correio. Ligue para a área 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br. Inscreva-se sabendo que os livros saem muito barato, porque o Idefran os adquire junto às editoras e distribuidoras em grande quantidade de cada vez. Fumo e jogo. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Agora, Franca conta também com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores. A superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se de vícios escravizantes jamais resultará de imposições vindas de fora, mas de decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, e deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar das restrições que eles impõem. Fale com o Célio Balsanufo pelo telefone 9090 3017 8820. O Centro Espírita corresponde a uma unidade sociológica de reflexão e execução de ações da espiritualidade. O Centro Espírita Luiz Gonzaga, em Pedro Leopoldo, corresponde a um marco das bases da doutrina espírita no Brasil, originárias da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O núcleo de Pedro Leopoldo, tão singelo em suas origens, tem uma característica assim de manjedoura. Tanta energia e quantas ações a se cumprir. Desde tempo a essa parte, nos dias atuais, surgiram incontáveis trabalhadores e trabalhos e se multiplicaram em edições de livros e obras sociais, que o pensamento ganhou, que os espíritas ganharam um pensamento, um cunho de originalidade e um potencial da comunidade, sem limites e até autoridade moral. No país como um todo, observa-se pontos de referências regionais, aparecendo todos os dias novas contribuições. Casas de sopa, a escola, a universidade, o hospital, a emissora de rádio, editoras, lares, escolas, grupos de estudos, participações individuais, de vulto. Quantos médios? As afirmações do Centro Espírita na comunidade
são diferenciadas, demonstrando que a doutrina espírita é uma doutrina de vida eterna. O germe do crescimento cada vez mais operoso na contribuição do país, na rota, na transição de um novo estágio evolutivo do planeta Terra, onde acena-nos o grande futuro. Nós estamos recebendo as visitas de Dona Nair Sanches Navas, da cidade de Lins, e do nosso estimado Nelson Nava, de Londrina. A esses nossos queridos confrades, as nossas boas-vindas. Nós estamos aqui com uma promoção do Instituto Arte e Vida, no local Teatro Judas Iscariotes, Rua José Marques Garcia, 395, horário das 11 às 12 horas do dia 15 de 6 de 2013. 15 de 6 de 2013. Há toda uma oferta de pista de qualidade mussarela, presunto e mussarela e calabresa. O Instituto tem desenvolvido um trabalho operoso junto à arte e educação. Atualmente estamos também ligados com o Centro de Convivência Nelson de Paula Silveira. Há todo um trabalho desenvolvido aí, trabalho gigantesco, e nós estamos iniciando essas operosidades. Estamos pedindo a todos que nos ajudem. Portanto, no dia 15 do 6, nós os esperamos para mais uma jornada de pizza entre nós. E estamos recomendando ainda, como temos dito já no início da nossa edição, programada pela Associação Médico Espírita de Franca, hoje, logo mais às 19 horas, teremos no Centro Espírita Dona Nina, palestra conjunta a cargo do Dr. Clébio Revelo Novelino e o Dr. Rogério Barbosa, sobre o tema O Aborto na Visão Espírita, Aspectos Espíritas e Jurídicos. O evento terá início às 19 horas. Todos sabem onde é o Centro Espírita Dona Nina, mas não nos custa repetir o endereço: Rua de Euclides Barbosa Leme, 411, Vila Santa Helena. Estamos também falando com Florianópolis, porque estamos realizando ali o 13º Fórum da Arte Espírita, através da ABARTE. É um movimento excelente que tem aparecido já nos últimos 5 anos e dá uma nota que os artistas espíritas estão cada vez mais se organizando dentro de um quadro que nos acena ao FECEF, 14º FECEF, a se realizar em novembro. Senhor Jovim, tenham todo um bom dia e até a nossa próxima edição. Obrigado. Agora os ouvintes terão claramente vivos. Hoje é o espírito do jovem Carlinhos, que pela psicografia de Chico Xavier transmitiu aos seus pais e demais familiares uma mensagem configurada em lindos versos, posto que o espírito comunicante, enquanto estagiava no corpo físico, demonstrou grande pendor para a poesia. Vamos ouvi-la declamada pelo nosso companheiro Euri Carvalho. Meu papai do coração, minha mãezinha querida, retornei dos vossos braços para a bênção de outra vida. Agradeço o vosso amor, no berço que o céu me fez. Convosco encontrei meu sonho de ser criança outra vez. Renasci de vossas preces, na paz que hoje me alcança. Bendita meditação que me refez a esperança. Tenho saudade de tudo que compõe o nosso lar. Saudade de vosso afeto, saudade de vosso olhar. Sinto ainda o vosso colo, forrado de amor sem fim. O calor de nossa casa, os irmãos junto de mim. Recordo, Margaridinha, relê trabalhos da escola. A palavra do Flavinho faz-se ouvir e me consola. Luizinho me traz flores, depois com muito carinho, escuto maravilhado as leituras do Celcinho. Mamãe perfuma o meu leito,
Depois, a envolver-me em luz, acaricia-me o rosto, falando-me de Jesus. Depois, papai, rememoro antigas conversas nossas, vossas mãos tocando as minhas e as minhas falando as vossas. De nossos entendimentos, nenhum se passou em vão. Tudo aquilo que dissestes, carrego no coração. Outra fonte de ternura de meu peito se extravasa. Revejo vovó Maria, o anjo de nossa casa. Agradeço-vos contente o apoio, a vida, o carinho, as luzes que reacendestes, clareando-me o caminho. A sombra passou, agora esquecer para servir é a senha de que disponho para buscar o porvir. Que paz, que felicidade, afeiçoar-me ao dever, abraçar a estrada nova em forma de alvorecer, seguir à frente rogando trabalho nobre e sereno, guardar-me grato a Jesus pelo dom de ser pequeno. Anseio meus pais queridos, astros do meu coração, construir as próprias asas da grande libertação. Jesus vos guarde e abençoe, amados paizinhos meus. Sois para sempre comigo, dois anjos do amor de Deus. Carlinhos. Um clube de livro é a maneira mais barata de você ler, estudar e enriquecer a própria biblioteca e também presentear. Os preços de clubes são muito menores como consequência da pressão no momento da compra junto às editoras e distribuidoras, em virtude da grande quantidade adquirida. Torne-se associado do Clube do Livro Espírita de Franca, o único que distribui mensalmente 4 títulos diferentes. O associado pode adquirir os 4 livros em circulação no mês, como também pode adquirir livros referentes à sobra de meses anteriores pelo preço atual do clube. São romance, filosofia, ciência, estudo, mensagens infantis, autoajuda, etc. Os livros podem ser retirados no Idefran ou, se você desejar, ser entregues no local que indicar, mediante o acréscimo de uma taxa de entrega, desde que no perímetro de entrega de Franca. Inscreva-se. idefran@idefran.com.br ou ligue 16 3721 8282 ou ainda dê-nos alegria da sua presença. Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, Franca. E agora, ouvintes, Sementeira Cristã apresenta Pergunta e Resposta. Esta sessão atende hoje a nossa prezada ouvinte Maria Cecília, de Patrocínio Paulista, que perguntou à equipe do Idefran: os familiares que permanecem encarnados podem pedir que um seu ente querido que desencarnou lhes transmita uma mensagem em uma comunicação? Vamos saber isso agora, minha cara Maria Cecília, e quem vai lhe responder em gravação é o nosso companheiro João Vaz. Ah, sim, Maria Cecília. Os familiares devem aprender a procurar o conforto moral, em tais casos, na própria fé que lhes deve edificar intimamente o coração. São ensinamentos de Emmanuel que nos diz não ser justo provocar ou forçar a comunicação com esse ou aquele desencarnado. E continua ele:
além de não conhecermos as possibilidades de sua nova condição na esfera espiritual, deveis atender ao problema dos vossos méritos. O homem pode desejar isso ou aquilo, mas há uma providência que dispõe sobre o assunto, examinando o mérito de quem pede a utilidade da concessão. Ainda é o nosso instrutor Emmanuel que nos esclarece. Qualquer comunicado com o invisível deve ser espontâneo, e principalmente o espírita cristão deve encontrar na sua fé o mais alto recurso de cessação do egoísmo humano, ponderando quanto à necessidade de repouso daqueles a quem amou e esperando a sua palavra direta, quando e como julguem os mentores espirituais conveniente e oportuno. Bom dia, Maria Cecília. Que Jesus a abençoe. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2185, Centro, CEP 14.400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16 3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. Perdão. Perdão das ofensas. Processo que visa seccionar a vinculação magnética de caráter prejudicial que esteja envolvendo vítima e algoz. O verdadeiro perdão traz benefícios intraduzíveis à alma que o pratica. Assim como o verbo maledicente produz efeito de destruição naquele que o esteja registrando, o ressentimento gera vibrações nocivas que poderá vincular as pessoas envolvidas na questão. O não perdão se responsabiliza por vezes por lamentáveis quadros de tragédias. São muitas as cenas de violência que ele patrocina, porquanto desgoverna os sentimentos, a base da razão orientada, e faz com que eles se envenenem no âmago do próprio coração. Ao passo que o gesto de perdão desoprime o peito, alivia a alma e proporciona harmonia interior. O não perdão tem efeito inverso. A princípio, invade as entranhas da criatura qual se letal agente fosse, alterando-lhe a intimidade do organismo. O cultivo de sentimentos prejudiciais passa a mudar o ritmo de vida da pessoa. Carrega-se, nesse momento, inexplicável peso no coração. As noites se alongam, muitas vezes devido à insônia, que surge por causa do desassossego íntimo que cultivamos sem escrúpulos, sem pensar no que representa sua presença e a origem de onde vem. Fica-se como de passos atravancados no pretérito, e o coração é ferido periodicamente quando, nas nossas reminiscências, a imagem de nosso desafeto é registrada. Perdoar é não permutar vibrações agressivas. É esquecer-se um pouco e aprender a olhar em derredor do ponto no qual se está. Quantos dramas acompanham várias encarnações de que temos conhecimento devido à presença do não-perdão.
Quantas inimizades perduram além das fronteiras do túmulo, reacendendo ódios entre os dois planos vibratórios, vinculando estas mesmas mentes em deplorável intercâmbio que afeta tanto um quanto o outro sistema nervoso, surgindo, todavia, como que uma obsessão recíproca, alimentada pela ausência de perdão. Quantos se fazem inimigos na terra e prosseguem transportando esta mesma aversão para além dos limites vibratórios dela e somente à volta ao corpo físico, agregando estas personagens na mesma família consanguínea, consegue de fato apontar esperança nas resoluções destes casos. Perdoe. Não perca tempo. Perdoe hoje mesmo. Disponha-se a solucionar os dramas da afetividade doentia que lhe vincule a alguém nas sendas terrenas, ciente de que o descaso ao qual se trata estes assuntos apenas adia esse reajuste perante as leis divinas vigentes, para cada qual e eterna para todos. Perdoar é se libertar. Ressentir ou odiar é criar grilhões, amarras para si mesmo. Na hora da prece. Na hora da prece estará acontecendo uma comunhão entre dois planos, considerando que em ocasiões tais, assim como os médios se recolhem por dentro, também nós outros, no momento da oração, devemos tomar postura equivalente. Quando se dirigir ao Criador, primeiro não se esqueça do preparo básico. Coíba o alarido íntimo, faça silêncio por dentro e profira as palavras de modo que estejam enclausuradas no seu interior e fluam com dinamismo pela vigilância que não permite o dispersar dos próprios pensamentos, de modo que os primeiros obstáculos para coibir o voo deles não sejam oriundos de nós próprios. Ore com respeito e sindicalize o desencadear das ideias. Esteja receptível para colher as bênçãos do alto que verterão na sua direção. Ore com confiança, porquanto os resultados haverão de surgir, de modo que nem sempre alcancem a acanhada compreensão humana. Deixa ao coração o direito de falar com o Pai Criador, não se esquecendo que a forma decorada impõe limites à libertação do pensamento. Na hora da oração, a atitude de respeito basta. Secundária, portanto, é a posição do corpo físico, visto que nestas ocasiões a alma poderá estar de joelhos perante o Pai soberano. Perdoar verbalmente é questão de palavras. Mas aquele que perdoa realmente precisa remover pesados fardos de outras eras de dentro de si mesmo. Com esta observação do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o Sementeira Cristã. Agradecemos a todos pela audiência. Lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet.
Em tempo real, digite www.radioimperador.com.br. A qualquer tempo, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Vicente Benatti, Euri Carvalho e João Vaz. Áudio e sonoplastia, Danilo Espumar. Inserção digital, Antônio Carlos Essado. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Pegue Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.